Neste vídeo vamos então fazer a configuração de utilizadores virtuais VFTPD, utilizadores que não estão no sistema, portanto isto é, não estão dentro do etc passwd e a sua password não está dentro do etc shadow, onde neste momento estamos a fazer a autenticação, e para tal vamos utilizar uma base de dados que é a base de dados de Berkeley, uma base de dados que é flat, que é utilizada em várias aplicações, inclusivamente em LDAP. E vamos utilizar então essa base de dados para fazer o registro dos utilizadores dentro dessa base de dados. Uma das formas que nós temos então que fazer, ou para o fazer, será então criar um fecheiro, e neste caso convém que seja dentro do diretório onde temos a configuração do VFTPD, um fecheiro que contém a configuração dessa base de dados. Esse fecheiro que está aqui, que nós tínhamos começado a fazê-lo novamente, vim, vamos lá ver onde é que estamos, portanto, vim users virtuais e cá dentro vamos então colocar por ordem, portanto, o nome do utilizador, a password que tem, utilizador e password. E neste momento temos então 3 utilizadores. Vamos então sair e gravar. Já agora posso copiar isto para dentro do fecheiro com a descrição e temos agora aqui, neste caso, a configuração. Após termos então criado este fecheiro, aquilo que vamos ter que fazer será, neste caso, aquilo que vamos então ter que fazer será então carregar ou converter este fecheiro em, após isto, portanto, 2, converter fecheiro em base de dados. Portanto, aproveitamos então o conteúdo do fecheiro para converter em base de dados. Para realizarmos essa operação, portanto, nós estamos dentro do etc vsftpd, portanto é aqui a nossa home, e aproveitando então essa configuração, vamos então fazer o comando que será o seguinte: db underscore load. É melhor fazer aqui na linha de comando e aproveito db underscore load. Vamos então carregar "-t", portanto existem várias opções entre estas, "-ts" para, "-t" para criar então o hash da base de dados, hash para fecheiro, "-f file", dizemos que o fecheiro tem etc vsftpd users virtuais, e vamos então criar o local onde ele vai ficar, vai ser no mesmo local, FTPD, e pode ficar com o mesmo nome, users virtuais.db, para identificar que é então um fecheiro que é uma base de dados. Fazemos Enter e ele, a partir deste momento, ele então criou o fecheiro usersvirtuais.db. Podemos então fazer este comando, copy esta informação. Portanto, o que é que estamos a fazer? Aqui estamos então a criar, a converter fecheiro em base de dados. A base de dados vai então ter o nome de usersvirtuais.db. Então, o nome com que vai ficar então este fecheiro. Ora, após termos realizado esta conversão, vamos ter então que, ou seria conveniente, para que não possam aceder, eliminar o próprio fecheiro. 3.1, portanto, eliminar fecheiro de texto, não é? Como regra de segurança, rm users virtuais. Depois de eliminarmos, vamos então fazer a configuração, realizar a configuração do vsftpd.conf. Ok? Antes disto, e uma vez que nós já tínhamos a configuração para o chroot, podemos fazer um copy -va do vsftpd.conf para vsftpd.conf
virtuais, por exemplo, não virtuais não, a chroot, onde temos então esta configuração. Portanto, isto, copy rm users virtuais, só assim, yes, e agora vamos então copiar o fecheiro e vamos então ter aqui este fecheiro que é rigorosamente igual ao anterior e com base nisto vamos então portanto, trabalhar e realizar as operações no fecheiro vftpd.conf. Aqui dentro, se quisermos fazer então aqui um cat ou um less a este users virtuais.db, ele é um fecheiro então binário, nós não conseguimos assim ver grande coisa, ou se fizermos também um cat aos users virtuais, aquilo, mas ainda assim conseguimos ver que temos aqui o Bob e que temos aqui a password do Jonas, etc. Ainda assim conseguimos visualizar esta informação. Portanto, não é potencialmente seguro e este fecheiro deve então ficar numa pasta para a qual os outros não tenham acesso. Ora, aquilo que vamos então editar o fecheiro vsftpd.conf e vamos então alterar esta configuração. Neste momento, aquilo que nós temos é uma configuração, temos aqui a definição do chroot para os users locais, a lista em que os users locais podem então estar livres. Portanto, outra situação que nós tínhamos era permitir anonymous enable igual a yes, podemos então colocar anonymous enable igual a yes, local enable, temos aqui a máscara local user mask com o qual vamos escrever, a porta onde é transferido os dados, porta 20, depois temos aqui o FTP, banner, que é o site atraca a Visabeira, há razões específicas para isso, e vamos também colocar listen igual a yes para estar a trabalhar com IPv4. E o que é que sucede? Neste momento, em termos de PAM, aquilo que nós temos o PAM Service, está então a apontar para o VFTPD. Este fecheiro, se nós fizermos então aqui um less ao pam.d e ao vsftpd, este é então o fecheiro que é utilizado pelo VFTPD para garantir a autenticação dos utilizadores. E temos, por exemplo, aqui a identificação, e esta é a razão pela qual quem está no FTP Users, FTP Users são aqueles que não conseguem entrar, portanto, dentro do próprio sistema. Portanto, vamos então utilizar um fecheiro de configuração onde esta autenticação vai então ser diferente. Para tal, vamos então fazer cd barra pam.d, o diretório pam.d, e vamos então fazer aqui um copy -va, agora ver aqui os atributos ls -al do vsftpd. Portanto, todos os outros conseguem ler o conteúdo e só o root é que consegue escrever. Copy -va do vsftpd, vamos copiar vsftpd podemos então dizer que será então virtuais. Ok, copiamos então o fecheiro. Antes disto, portanto, 5, alterar o ficheiro para autenticação dos users virtuais. Então, o que é que fizemos? Shift Ctrl. Fizemos então um copy. Não está aqui. Copy em etc barra pam.d. Fizemos então um copy deste fecheiro e agora vamos alterar o fecheiro.
5.1, temos então vim VSFTPD então virtuais, que é o nome do fecheiro. E agora temos aqui conteúdo do fecheiro. Ok? Portanto, o que é que vamos então identificar? No conteúdo do fecheiro, vamos, neste caso, portanto, vamos editar o fecheiro, vim VSFTPD virtuais, é o nome dele, e portanto o conteúdo que nós temos aqui neste fecheiro vão então ser, ou vai ser alterado. Começamos então por identificar que a autenticação vai ser requerida, required, e vamos buscar essa autenticação nesta biblioteca, que é o PAM user db.so, e a base de dados vai estar então, o local onde está a base de dados, em etc barra vsftpd barra, e agora o nome que nós tínhamos dado ao fecheiro era users virtuais, não era? Users virtuais, ok? Sem não coloquem portanto aqui o db, está bem? Portanto temos isto, temos depois, podemos copiar esta linha e colá-la, e portanto isto é no que respeita à autenticação. A conta também provém do mesmo local, account required, e a sessão, aqui a sessão vai ser também requerida, required, mas vamos utilizar outro módulo, vamos utilizar o módulo PAM login através de id.so, login user id login uid.so. O resto da informação não é necessária, portanto podemos eliminar aqui estas linhas. Portanto, o que é que temos? Temos que a conta vai ser requerida. Vamos utilizar então o módulo PAM-USERDB-SO. Ele vai ler essa informação nos users virtuais, portanto o fecheiro que contém, para onde convertemos o fecheiro com o username e password para a base de dados, sem o .db. E depois temos também a account, também vai ser verificada contra esse fecheiro, e a sessão, após isso, pode então ser estabelecida. Este é o conteúdo, copy, então colocar aqui a informação, Ctrl V, e temos então aqui esta configuração. Ok? Portanto, nota, isto é um número aqui, tiro o número só para não fazer confusão. Se tiver no PAM, depois não conseguem entrar. Portanto, nota, o nome do ficheiro não contém a terminação ou extensão, mas neste caso em Linux, terminação .db. Ok? Após termos então realizado esta autenticação, vamos então gravar o fecheiro. Este já está então definido, e voltamos então ao vftpd.conf. Neste caso, aquilo que vamos então definir é o seguinte. Portanto, a primeira coisa que nós estamos aqui a verificar é que o PAM Service, em vez de ser para o VFTPD, isto é, quem vai fazer a autenticação, já não é este, mas sim o VFTPD virtuais. Que nomes é que nós acabamos de dar aqui ao fecheiro? VFTPD virtuais. Portanto, vamos ter que apontar exatamente para este fecheiro, VFTPD
virtuais. Portanto, este fecheiro, que é então o fecheiro de texto, vai então ser virtuais, vai ser então onde vamos então fazer a verificação dos utilizadores. Depois temos mais algumas entradas interessantes. Temos uma outra que será então user, e vamos então dizer que user subtoken igual a $user. Isto é para quê? Portanto, ele vai buscar este token ao próprio sistema, onde nós temos ali a variável, para quando o utilizador virtual estiver a aceder, ele ser colocado na sua home folder. E, portanto, ele vai retirar do sistema o username para depois ser colocado então na sua home folder. Temos então aqui o local root. Vamos então identificá-lo como sendo para home barra. E agora o que é que sucede? Nós podemos então e devemos de criar um diretório vsftpd onde vamos então colocar isto de acordo com o user. Portanto, ou seja, o VFTPD vai solicitar ao sistema qual é o user que está a fazer login e depois vai então colocar, neste caso, o utilizador dentro desta diretoria. Quer isto dizer que vamos ter que criar para cada utilizador, neste caso porque foi aqui assim que decidimos, dentro desta diretoria, portanto, todos os utilizadores. Obviamente que, estando a trabalhar em VFTPD, poderíamos... provavelmente não vamos fazer isto, vamos colocar isto noutro local, que será então dentro cd ponto, vamos cd barra mnt, nós tínhamos aqui um RAID e vamos colocar isto dentro do RAID. O RAID está montado. Ok, nós temos então aqui um RAID montado, isto foi utilizado para o Sample Bind. Vamos criar dentro do próprio RAID um diretório onde vamos colocar aqui os utilizadores. Portanto, em vez de estarmos a colocar isto ali diretamente, vamos então colocar isto no mnt barra RAID barra vftpd e depois ali o utilizador. Portanto, cada um dos utilizadores virtuais virá então ficar com a sua home dentro desta localização. Para realizar esta tarefa e criarmos já aqui os utilizadores, podemos-lo fazer em linha de comando. Portanto, estamos cá dentro, fazemos então mkdir, ok? Mkdir, e podemos desde logo criar então "-p", "-m", e podemos dar já os atributos 0775, ok? E dizemos então que vai ser para o diretório, podemos dar o caminho completo, mnt barra raid barra vsftpd barra, e agora os utilizadores são então, neste caso o Home, o Bob, a Alice e o Jonas. Ok? E portanto acabamos de criar então, isto cria as home folders dos utilizadores. Aqui vamos então criar esta configuração. Esta configuração ainda não está estabelecida. 4.1, alterar o fecheiro, já aqui viremos, então fazemos vim barra etc barra vsftpd barra vsftpd virtuais vftpd.conf, não é nada disto, .conf. Ok, e agora temos aqui o conteúdo. Do fecheiro. Ok. Não é nada disto. Já vamos colocar aqui o conteúdo do fecheiro. 5.2 criar as homes dos users virtuais.
estas homes aqui montadas sobre o RAID. Então, agora é que temos aqui a linha de comando. Ok? Portanto, estamos então a criar aqui diretamente estas homes e antes de continuarmos, para ver se terminava isto, vamos aqui ver só a parte final então da configuração deste sistema. Portanto, temos então os users, temos o local root, o local para onde ele vai ficar. Temos também o PAM Services, portanto já está definido para VFTPD. User List, temos aqui esta opção, User List igual a Enable e TCP Wrappers igual a Yes. Vamos só acrescentar aqui mais uma ID, IDS, para ele esconder quem é que está logado neste momento, igual a Yes. Portanto, temos PAM Service, Name VFTPD Virtual Users, Token, PAM Service, User List, Hide e está então a trabalhar. Ora, vamos então fazer WQ, vamos gravar isto. Vamos agora fazer então Service VSFTPD Restart, reiniciar o serviço e vamos agora testar. Portanto, aqui fazemos então, após isto, 5.3 testar e para isso fazemos então Service VSFTPD Restart e agora através do XP, eu tinha para aqui um XP, aqui está ele, portanto se eu vou pingar 192.168.150.3, portanto estamos a chegar lá e vamos agora fazer então a ligação FTP 192.168.153. Aqui com o DNS nem era necessário estarmos a colocar isto, falta aqui qualquer coisa, 150, 192, é isto, não é? Ok, portanto neste momento vamos então entrar com o Bob, colocamos a password e fala no logon. Ele não conseguiu encontrar a entrada Bob. Ok, isto quererá dizer que muito provavelmente nós temos aqui um erro na configuração do fecheiro e tem a ver com os nomes S-AL. Portanto, usersvirtuais.db, vamos ver aqui no PAM cat vsftpd virtuais users virtuais, isto é igual usersvirtuais.db, ok, etc. vsftpd está bem, então tem que ser cat cat não, vim, deve estar, acho que está aqui aberto, vim vsftpd.conf vsftpd virtuais, este é o nome que nós tínhamos no PAM, certo? Até vou copiá-lo, porque grande parte das vezes cometo este erro. VFTPD virtuais, MNT VFTPD change user. Ok, qual é que pode ser o erro? O erro pode estar. Sim, já percebi. Sou muito loira. Eu ser muito loira. Ok, ls-l. O que é que está aqui a acontecer? Aquilo que está a acontecer é que nós, no VFTPD, os outros podem entrar, mas isto não é do próprio FTP. Portanto, nós vamos ter então que fazer o changeOn. -R para ser recursivo, continua a ser do root, mas vai então para o FTP do que? Neste caso, vamos então dizer que será tudo o que é barra mnt barra raid barra vsftpd. Ok? Acho que é o nome da diretoria, penso que é isso.
-al vsftpd, exato. E agora já é do FTP, já permite então ler e escrever. Vamos ver se isto agora é verdade. Outra situação, get enforce, que muitas vezes está aqui, get enforce, ele está disabled. Então vamos estabelecer a ligação service, vsftpd restart, ok, só cliente. E vamos então fazer novamente Bob, a password, cannot locate entry Bob, quando está a entrada Bob. Vamos fazer com outro, Alice, password, está a faltar aqui alguma opção, private socket get comment. Deve ter aqui alguma opção que não está a ser utilizada convenientemente. Alguma opção que não está a ser utilizada convenientemente. Vamos ver no serviço. Portanto, vamos ver FTPD, users, temos aqui o count, user list, enable TCP wrappers, podem cá estar, local root, mnt para o user, pump service FTPD, local, user list enable, user subtoken IDS, então aumente esta linha IDS, portanto, pump service, user list enable igual a yes, user subtoken, está bem, local root mnt é o local para onde está a enviar a informação, guest enable igual a yes, TCP wrappers yes, site yes. Porque é que ele não está a buscar aqui a informação? Local users, anonymous, portanto os anónimos podem entrar, local enable, right enable, user mask está bem, dir message também, local mask. Porque é que ele não está a aceder a esta pasta? Ele está a dar erro. O change root listen igual a yes, pump service FTPD e users virtuais, certo? E será isto? Users virtuais, está correto? Ok. Vou gravar, restart ao serviço. E agora, outra vez, Bob. Ups. Tenho que ver qual é que é este erro e já indico. Pois bem, então o problema é sempre entre a cadeira e o teclado, e aquilo que sucedeu foi o seguinte: há aqui uma entrada que não foi colocada, que tem a ver com o guest enable igual a yes. Portanto, é necessário identificar, uma vez que ele não faz parte do sistema, que ele vai então entrar no sistema. E a partir deste momento, se nós viermos aqui ao Windows XP, ou portanto ao cliente, podemos então fazer FTP para o endereço de IP. Se tivéssemos aqui o DNS configurado ali no hosts, isto seria mais rápido. Portanto, podemos entrar então com o Jonas, por exemplo, colocamos a password e neste momento o Jonas entrou e está logado. E aquilo que ele tem está em root, portanto estes users estão em jailroot. Quer isto dizer que se nós vimos aqui então aqui ao Linux, aqui é o servidor, no servidor vamos para dentro cd vsftpd Jonas,
Vou criar aqui uma sequência sec de 1 até 100 ou 10.000, 1000.txt, ls-al, e neste momento temos aqui o fecheiro, regressamos novamente ao XP, e então se fizermos ls já temos então aqui o fecheiro. Portanto, este utilizador, que é o Jonas, está então em jailroot e contém aqui informação. Portanto, para terminar, vou só copiar a configuração do fecheiro. Ok? E então podemos fazer aqui um cat, podemos fazer um grep -v sem o cardinal ftpd.conf, e vamos enviar isto para o fecheiro grsi. Portanto, /home /formando grsi ftp. Ok? E portanto, agora aqui vamos então aqui o conteúdo do fecheiro. Vou copiar isto tudo para o outro lado. X. E está aqui o conteúdo do fecheiro final. Ok? E já temos então service restart e testar, portanto, via o cliente. Portanto, agora o que é a única situação agora que temos aqui é que nós já temos então esta configuração realizada. Vamos então testar perdão, esta configuração. Esqueci-me aqui de alterar também as permissões. Change zone do diretório mnt /raid /vsftpd, vamos dizer o change owner, e vamos então de forma recursiva para o root e para o serviço FTP, porque é ele que vai então aceder e vai escrever aqui, e portanto para ele alterar as permissões, e assim os users que estão aqui dentro, que são estes, têm então as permissões necessárias. Depois podemos também fazer o change mod. Portanto, neste momento já temos então duas situações que são distintas. Temos uma onde podemos aceder via virtual users, que é este, e temos a outra situação anterior onde tínhamos então utilizadores locais. Aquilo agora que vai ser necessário, que eu vos vou pedir, é que façam a configuração para um e para o outro e ambos estejam a funcionar em simultâneo, mas que não exista confusão de orelhas. Portanto, funcionem todos iguais. Vou parar